Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Douglas Boaventura. Olá, você, estamos de volta no nosso programa Em Poucas Palavras. Que prazer ter você aqui comigo. Eu sou Nadson Matias, apresentando e trazendo os temas dos programas. Comigo hoje, novamente, está o pastor Douglas Boaventura, também pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor, como vai? Olá, Nadson. Olá, querido ouvinte. Que Deus realmente nos conduza a um momento de muita alegria, de muita edificação para a glória dele. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Pois é, você já deve ter ouvido esse ditado ou até mesmo dito, né? Então, parece que, de acordo com esse tipo de pensamento, parece que aconselhar é algo negativo. Ou seja, quem aconselha quer ser sempre melhor do que o aconselhado, a partir desse ponto de vista aí do ditado. Mas não é assim que a Bíblia fala da questão do conselho. Ela fala que na multidão de conselheiros, ou seja, quanto mais conselheiros, mais as pessoas podem adquirir sabedoria. A importância do aconselhamento bíblico. Esse é o tema de hoje. Pastor Douglas, a vida é complexa, cheia de desafios e situações que exigem decisões. As pessoas, por exemplo, que nos ouvem agora, por exemplo, podem estar precisando de uma palavra que lhes auxilie nas decisões conjugais, familiares, financeiras, enfim. Como é que a Bíblia pode ser importante para aconselhar nessas e em outras situações da vida? Então, Nadson, é interessante. A questão do conselho, todos os dias nós aconselhamos. O ser humano, ele aconselha tudo. Você já acorda de manhã aconselhando alguém. Até quando você olha para alguém, você já está aconselhando, de acordo com a sua performance. Se você amanheceu com muito sono, você já está estimulando o outro a ficar sonolento. Basta começar a abrir a boca, e aí você já começa a trazer essa realidade para o outro. Ele diz, nossa, eu também estou ficando assim, cansado, com sono. Na verdade, você está aconselhando, né, sem saber. O conselho ele acontece ali quando a dona de casa está fazendo compras no mercado e ela descobre alguma coisa interessante, descobre um preço mais barato de algum produto e olha para quem ela nunca viu, uma outra dona de casa que está fazendo compra e diz, olha, esse aqui está mais barato, eu achei em tal lugar. Isso já aconteceu assim, mesmo. Já viram assim? Então, acontece. Aquela outra de você espirra, a pessoa já tem algum remedinho para citar, já tem uns chazinhos, já tem. Conselho a gente dá direto. Na sala de aula, o colega também está sempre aconselhando. O professor, ao ensinar, ele está dando conselhos. Professor de cursinho, então, nem se fala as dicas, né, para vestibular, para Enem e essas coisas todas. Mas é interessante que, mesmo assim, com essa vida de dar e receber conselhos o dia inteiro, ainda assim, as pessoas têm uma certa aversão quando necessitam de conselho. Tem aversão aos conselhos e aos conselheiros, dizendo exatamente aquilo que você colocou no início. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Agora, eu quero dizer que mesmo vendendo, o conselho ainda continua tendo toda a resistência, principalmente quando nós precisamos. Eu tenho percebido ao longo da vida, com algumas experiências também, que quando nós mais precisamos de conselho é onde nós evitamos os conselheiros. E aí nós encontramos jovens, adolescentes, fazendo coisas estranhas, diferentes, porque não querem ouvir ninguém, né? Exato. E quando são procurados, aí a primeira coisa, vamos sair pela tangente, porque conselho é algo que, lá no fundo, chato. Já vem chamando a atenção, já vem me puxando. Agora, o interessante é que o aconselhamento bíblico, ele tem uma diferença bem grande daquilo que nós podemos pensar num consultório de psiquiatria ou de psicologia, não é? Eu não quero aqui falar mal dos psiquiatras e psicólogos, mas eu quero falar bem do aconselhamento bíblico. Eu quero dizer que o aconselhamento bíblico, a ferramenta que nós usamos é a Bíblia.
é a própria palavra de Deus, e aí não tem jeito de errar, porque você está trabalhando com a verdade eterna, aquilo que Deus deixou para nós, aquilo que Deus de fato nos instrui. Nós precisamos ter muito cuidado como conselheiros e aqueles que vão aconselhar também, biblicamente, para não abrirem mão da palavra de Deus. Sim. Na hora do conselho, e nós estamos tratando desse aconselhamento bíblico, você tem diante de você um pecador, e você também é pecador. Isso é muito sério. Nós temos que entender que lá no fundo o nosso coração é cheio de conceitos, preconceitos, de mazelas, de ira, de rancor. Você ouve muitas vezes como um conselheiro, você ouve a história de outro, e o primeiro impulso seu não é de dar um conselho bíblico. Né? Em muitas situações, bem verdade. Em muitas situações, algumas coisas que você escuta, como violências e injustiças que as pessoas recebem aí afora, quando você ouve, você tem a vontade, a predisposição pela sua própria natureza pecaminosa de dar um mau conselho para a pessoa. Sim. E dizer, vai lá e resolva a sua vida e faça isso, me deixe em paz. Aquilo, me deixe em paz, né? E acaba com fulano. Né? Alguém chega dizendo, olha, eu estou a ponto de esganar. Fala, não, faz pior, retalha o camarada. Então, é interessante que o conselheiro cristão ele precisa ter o pleno entendimento de que ele é pecador, que ele precisa se colocar diante de Deus, no momento do aconselhamento, que a Bíblia é a ferramenta e ele deve procurar citar a palavra de Deus. O conselho que é ministrado não é o que você acha, o que eu acho, o que eu gostaria, mas o que Deus pensa da situação. Muitas vezes, num primeiro momento, você nem diz nada para a pessoa, você escuta, ora pela pessoa, pede orientação a Deus, e quando você tem certeza do que você vai dizer, então você diga. Então, é uma área assim, muito delicada, muito importante, é a área do aconselhamento, mas é uma área muito perigosa. Eu tenho visto pessoas dizendo, mas o tal líder disse isso, o tal pastor, eu ouvi em tal lugar isso, aquilo outro, ou eu fui orientado a fazer assim com a minha mãe, com o meu pai. E é muito perigoso porque, normalmente, as pessoas sempre vão pegar aquilo que você errou, aquilo que você está dando, onde você, de fato, deu uma derrapada no seu conselho. Se você abriu brecha em algum momento para que o seu conselho não fosse um conselho bíblico, pode ser que ali a pessoa vai pegar e vai se firmar. Nós temos que ter muito cuidado. O aconselhamento bíblico, ele deve ser dentro da palavra e a palavra deve ser aplicada na vida da pessoa. Nessas situações todas, no que diz respeito aos problemas familiares, conjugais, financeiros, a Bíblia, então, tem aspectos que podem ser bem diretos nesse sentido. Muito bem você lembrar disso. Tudo que nós passamos de dificuldades na vida, qualquer situação, nós vamos conseguir identificar o pecado. A ferramenta nossa é a Bíblia e o mal a ser combatido é o pecado. Não existe outra opção, é muito fácil, é muito direto. O difícil é você identificar aonde está o pecado naquela situação e como você aplica a palavra em relação àquele pecado. Vícios, problemas de relacionamento, problemas no dia a dia de crises existenciais, problemas com o mundo, problemas financeiros, problemas os mais diversos, iras, rancores, mágoas, tudo isso, conflitos do coração, devem ser tratados à luz da palavra de Deus. Os nossos desejos, o nosso anseio, a nossa cobiça, muitas vezes, isso tudo precisa ser tratado, as depressões, as preocupações demasiadas. E é interessante que, muitas vezes, nós somos uma geração doente, de fato, emocionalmente, espiritualmente, porque muitas vezes nós levantamos necessidades irreais, que na verdade não são necessidades, são desejos. Nós podemos desejar alguma coisa, mas a partir do momento que esse desejo, de fato, nós apresentamos como uma necessidade legítima, nem sempre ela é verdade. Nem sempre os nossos desejos são necessidades legítimas e que agradam a Deus. Talvez aquilo que você chama de necessidade seja, na verdade, um desapontamento, uma dor, ou talvez uma exigência própria,
né? Um desejo incontrolado, você quer tanto alguém, alguma coisa, um namorado, uma joia, um sapato, uma bolsa, um notebook, um carro, seja lá o que for, que você começa a dizer que isso é a sua necessidade. Tem gente se angustiando por isso, e o conselheiro ele vai procurar identificar onde está o pecado, né? E vai aplicar a palavra de Deus ali. Aí vai encontrar a cobiça, o egoísmo, né? A falta de amor e assim por diante. E assim por diante. O campo é extenso, né? Pois é isso mesmo, a gente tem boa orientação em relação a esse tema, a entender que a Bíblia, ela então, conforme disse o pastor, é aquilo que é a fonte para a gente descobrir o real problema. Às vezes falamos do pecado, mas é isso mesmo. Às vezes você está com alguma dificuldade de encontrar, por exemplo, estabilidade na sua família, tem a ver com determinados vícios que você está conduzindo, não sobra nenhum recurso e você passa o tempo todo em dificuldade financeira porque um pecado está minando as suas forças e você precisa de Deus então aí. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.